Programa Escola Bíblica no ar junto com você. Hoje, quarta-feira, estamos ao vivo aqui e essa semana falando sobre a pessoa de Jesus no livro do Apocalipse. A gente está estudando nessa temporada Apocalipse, o fim revelado. E não porque questionarmos a Deus sem analisarmos que existe um Criador, um Deus, um Senhor que está contido nesse livro. E esse Senhor é Jesus. Ele é o centro do livro do Apocalipse. E eu quero dizer para você que existe esperança de fato em Jesus. Ele é o centro do estudo e a gente começa a partir de agora Apocalipse falando sobre o Cordeiro de Deus que é Jesus. Quem é o personagem principal, o personagem central do Apocalipse? Ele é mencionado 38 vezes com vários nomes diferentes, títulos diferentes. E no decorrer do livro do Apocalipse, ele é conhecido como Alfa e o Ômega, o noivo, o princípio e o fim. Nos 3 primeiros capítulos, ele é mencionado 137 vezes. E no livro todo do Apocalipse, a gente abre o último livro aqui, a gente vai ver a menção a Cristo, uma referência a Ele 250 vezes como sendo o Cordeiro de Deus. Muita informação e a gente vai mencionar mais uma vez hoje esse tema tão especial do Apocalipse, que é esse daqui, desvendando o protagonista. O protagonista é o artista principal, é o ator principal, é o personagem principal do livro do Apocalipse, a pessoa de Cristo Jesus. E que bom que você está com a gente aqui participando, interagindo e sempre reconhecendo a importância da Bíblia, da palavra de Deus na sua vida. Eu quero começar desafiando você a se envolver com a gente, participar também. Deixa eu fazer um desafio que eventualmente eu faço aqui. Não sei se semana passada eu fiz, algumas semanas atrás, quem sabe, mas você que está assistindo agora o programa Escola Bíblica, você que está acompanhando a gente, você que tem, quem sabe, o celular na sua mão aí, você que tem um Instagram, eu gostaria que você fizesse o seguinte, um desafio. Você pega, tira uma foto sua, de repente, né, de fundo com a tela aí da sua TV, ou quem sabe se você está assistindo num computador, tira uma foto, posta no Stories do seu Instagram e depois marca a gente, tem que marcar, tá? @Escola Bíblica NT. E claro, não vai dar para a gente postar todos, mas a gente vai fazer questão de colocar no nosso Stories aqui do Instagram também a sua postagem para você, claro, tá junto com a gente aqui demonstrando a sua interação, você de todos os cantos do Brasil ou fora do Brasil também. Caso você seja de fora do Brasil, diga de onde você é. A gente quer conhecer você também. Nós temos muitas pessoas representadas aqui no Brasil, mas se você está assistindo em outro canto do mundo, pelas redes sociais, a gente convida você a estar com a gente aqui, tá bom? A gente vai orar, nós já vamos começar o tema de hoje. No decorrer do programa, eu quero reforçar sobre o nosso presente, que é um guia de estudos que a gente oferece para você. Mas vamos começar com uma oração, começando o tema, que é um tema muito especial nessa semana, tá bom? Oremos. Senhor, eu te agradeço de coração por mais esse encontro, por essa grande responsabilidade que nós temos de abrir a Tua Palavra e desvendar aqui os mistérios que são desconhecidos para muita gente. Mas obrigado, porque existem pessoas sinceras que têm buscado a Tua Palavra e junto nós temos compreendido as Tuas verdades e a Tua vontade também. Clareie mais uma vez a nossa mente hoje e sempre oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero lembrar você que no livro do Apocalipse, o termo cordeiro, ele aparece várias vezes referindo-se à pessoa de Cristo Jesus. Jesus é o centro do Apocalipse. E muitas vezes a palavra cordeiro, ela faz essa referência a não somente o cordeirinho ali do Antigo Testamento, o cordeiro real, o cordeiro literal, mas o Cordeiro de Deus. João Batista, quando ele viu Jesus pela primeira vez,
ele declarou, o mesmo João que escreveu o Apocalipse, ele disse essas palavras no Evangelho. Disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente vai caminhando, desde o início de Gênesis, a gente passa pelo Antigo Testamento, vai para o Novo Testamento, vê essa menção aqui de João, mas no ritual simbólico do Antigo Testamento, o cordeiro, ele era sacrificado no lugar do pecador e o sangue limpava o pecado. Antes da gente chegar no Apocalipse, eu quero que a gente relembre esses aspectos aqui, tá bom? No Novo Testamento, a Bíblia ela sempre ensina a gente que Jesus é a realidade de cada um daqueles símbolos, inclusive quem? O cordeirinho, né? Tudo que Jesus passou tinha uma força extraordinária por trás. Não era fácil para Jesus viver aquilo, mas ele foi impulsionado pela intenção dele em salvar o ser humano. Eu quero compartilhar com você aqui um primeiro texto nessa noite do Apocalipse e faz uma referência à fiel testemunha, né, o primogênito dos mortos que é Jesus. Olha o que diz o texto de Apocalipse 1, verso 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. 3 palavras gloriosas, diríamos assim, né, que são dadas aqui a Jesus. E nessa ordem, né, você viu, ele é a testemunha fiel de toda a vontade de Deus. Então, Jesus representa qual foi o plano de Deus, do Pai para o ser humano. Jesus é a concretização da salvação e o livro do Apocalipse, então, ele tem esse centro da pessoa de Jesus. Um segundo ponto que nós vemos também é que ele ressuscitou dos mortos e como os primeiros frutos daqueles que dormiram, ele agora tem o poder sobre o céu e a terra. Assim como Jesus ressuscitou, outros vão ressuscitar também. E é bonito a gente ver Jesus, né, sendo descrito e folheado no livro do Apocalipse. Ele é chamado de príncipe também, a gente viu aqui, né? Aos poucos se ouve o seu título de rei, rei dos reis, senhor dos senhores. E a gente percebe, então, declarando Jesus como o cordeiro, o príncipe e o rei dos reis. Quero ler com você um segundo texto aqui, tá bom? Apocalipse 11, verso 15. Vamos achar aqui? Diz assim: o 7º anjo tocou a sua trombeta e houve altas vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Bonito isso, né? A gente percebe então, ele reinará para todo o sempre. É iniciado um reino que nunca vai terminar. O cordeirinho do Antigo Testamento, descrito por João, relatado desde Gênesis, desde a criação do mundo, menciona que ele vai reinar para sempre. Foque nisso, pense nisso. Quando Jesus voltar, e não vai demorar, e é isso que a gente quer enfatizar nessa temporada para você, Jesus está voltando e não vai demorar para voltar, ele vai reinar. E ele vai governar aqueles que se submeterem ao amor dele, ao cuidado dele. Outros textos proféticos falam sobre a gloriosa vitória de Jesus. E eu quero mencionar aqui pelo menos alguns textos proféticos, tá? Olha esses textos. Daniel 2, 44 e 45. Então, são profecias que falam de Jesus como vitorioso. Daniel 7, 13 e 14, Daniel 7, 27 e 28, Apocalipse 20, verso 22. Você pode tirar uma foto agora da sua tela aí e guardar esses textos que falam de um Jesus que morreu, mas um Jesus que será vitorioso, que na verdade já é, mas se mostrará vitorioso para a humanidade quando ele voltar. E o mais significativo para nós está no final do texto. E olha o que diz o finalzinho do texto que a gente leu aqui de Apocalipse 1, verso 5. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Qual a maior razão de Jesus ser o Cordeiro?
Primeiro, ele cumpriu o desejo do Pai, ele se colocou no nosso lugar, mas foi por amor que ele morreu. Deus deu a sua própria essência em nosso favor. Deus demonstrou amor. Jesus morreu, Jesus viveu, Jesus se entregou por nós. E Jesus amava tanto o ser humano e ama tanto o ser humano que ele não podia ficar indiferente ao sofrimento que nós passamos. Então, o amor de Jesus por nós, ele é tão grande que ele trouxe Deus. Pense nisso, o amor de Jesus é tão grande que trouxe Deus aos seres humanos, como uma pessoa, como nós. Às vezes eu fico imaginando, eu queria que você pensasse um pouquinho sobre isso. Eu gosto muito de um texto da autora Ellen White, que ela diz o seguinte, que a gente deveria refletir todos os dias um pouquinho sobre o sacrifício de Jesus. Se a gente pensasse um pouquinho o que Jesus fez por nós, no sacrifício dele, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso na próxima semana, né? A salvação no livro do Apocalipse. É importante a gente entender que o centro do Apocalipse é Jesus, Apocalipse fala sobre salvação também, e depois, na outra semana, a gente vai começar falando sobre as 7 igrejas. Mas vamos lá. Jesus nos amou tanto, e apesar dele ser o nosso Criador, ele reconhece as nossas dores. E ele sofreu também. E ele sabe como a gente sofre, porque ele sofreu. Olha o que diz Hebreus 4, verso 15. Diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus, ele sabe quais são as nossas debilidades. Ele sabe quais são as nossas lutas. Ele sofreu o que nós sofremos em essência. E eu quero fechar esse bloco pensando nisso. Jesus sofreu o que nós sofremos em essência. O livro do Apocalipse fala sobre o cordeiro sofredor, o cordeiro vitorioso. Ah, pastor, mas Jesus sabe o que é ser estuprado? Ele não foi. Sabe o que é perder um filho? Ele não tinha um filho humano. Jesus não sabe ao certo o que é sofrer. Mas quando a gente vai na Bíblia, a gente entende que Jesus, ele sofreu a essência do pecado, que é se afastar de Deus. Ele sentiu o peso do nosso pecado sobre ele, e isso fez com que ele sofresse. Ele poderia usar o poder dele. Nós não temos poder. Imagine Jesus podendo usar como autoridade, como o próprio Deus, o poder dele para intervir diante de várias circunstâncias. E ele não usou o seu próprio poder. E ele se manteve ligado ao Pai. E ele, sempre que curava alguém, era pelo poder do Pai, não pelo próprio poder dele, que ele preferiu esconder, deixar de lado. A maior dificuldade que o ser humano tem, e que Jesus teve e ele nos entende, é o desejo de se afastar de Deus, de ser autônomo, independente, e nós temos esse desejo. Jesus conhece a essência das nossas fraquezas, dos nossos desejos. A gente vai voltar após o intervalo falando um pouquinho mais sobre o Jesus, o Cordeiro do Apocalipse. Estou esperando você, daqui a pouquinho a gente volta, tem um recado muito especial para você. Até já! De volta ao programa Escola Bíblica, juntinho com você aqui, estudando a Palavra de Deus, e essa semana a gente destacando a pessoa de Cristo Jesus no livro do Apocalipse. Hoje a gente falando um pouquinho mais sobre o Cordeiro Vencedor e as ações de Jesus no livro do Apocalipse através desse Cordeiro que se tornou então não somente o Cordeiro sofredor, mas o Cordeiro vitorioso, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quero aproveitar aqui e mandar alguns abraços para você que está em contato com a gente. Enquanto eu vou encontrando aqui alguns abraços, algumas pessoas estão escrevendo pelas redes sociais, eu quero lembrar você de algo muito interessante, tá? Hoje, às 10 horas da noite, a gente vai ter uma programação especial que a gente está convivendo com ela ao longo dessa semana aqui, que é a Semana Arena do Futuro, tá?
Desde segunda-feira até sexta-feira, o Arena do Futuro está apresentando para você, através do pastor Luiz Gonçalves, uma programação toda especial, com público, todos ali com certeza bem cuidados, preservando todos os cuidados de higiene, saúde também, mas o público, o Quarteto Arautos do Rei, batismo também, e nessa quarta-feira, para você que está assistindo o programa ao vivo, eu vou ter o privilégio de estar participando ali também, vai ter alguém que vai ser batizado, estarei com essa pessoa também, então estaremos juntos agora e daqui a pouquinho já convido você para o Arena do Futuro especial, Semana Arena do Futuro, tá bom? 10 da noite. Dorme um pouquinho mais tarde, aguenta aí, tem uma programação especial para você. E os abraços que estão chegando aqui, as pessoas queridas escrevendo para a gente, deixa eu aproveitar, antes que eu me esqueça, né? Antes que eu esqueça de oferecer para você aquele abraço especial. Parece que travou tudo aqui, acho que travou tudo. Vamos fazer o seguinte, a gente segue e, claro, você de todo o Brasil é bem-vindo. O livro do Apocalipse tem o objetivo de nos elevar aos status não de pecador ou pecadores, não de traidores. Quando a gente lê o Apocalipse, a gente vê um Deus que veio, morreu por nós para nos elevar. Por incrível que pareça, a gente não merece. Mas a gente lê Apocalipse 1, verso 6, e olha o que diz aqui esse texto. E nos constituiu reino, sacerdotes para Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O louvor é dado a Ele o louvor. Quem sou eu? Quem é você? Só que, no entanto, mesmo assim, pela misericórdia dEle, Ele nos fez sacerdotes para Deus. Ele nos revestiu do privilégio de representarmos essa humanidade aqui diante de Deus e sermos representantes de Deus diante das pessoas que precisam ouvir a voz dEle. 1 Pedro 2, verso 9, vamos ver se a gente lê aqui. Vocês, porém, são geração eleita, apresenta a mesma ideia, né? Sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos amou, nos chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. Embora a gente seja colocado num alto posto, e a gente vê tanto no Apocalipse quanto no livro de 1 Pedro, a essência do livro do Apocalipse é a adoração. E a essência da Bíblia é quem deve ser adorado. E quem deve ser adorado? A pessoa de Jesus. O conflito cósmico é constante na nossa vida, na história, e o livro do Apocalipse menciona isso. E ele faz questão de enfatizar, João, que a adoração é dada somente a Deus. Nós temos um privilégio de fazermos parte, sim, mas a adoração é somente a Deus. A Ele seja a glória. Apocalipse 1, verso 6. E o interessante é que essa palavra glória, ela significa louvor, honra, no sentido da gente viver por Jesus. Nos últimos dias da história desse mundo, a gente vai ter que viver uma experiência com Jesus. Se a gente for esperar os acontecimentos que nós vamos estudar no Apocalipse ainda, tá? Vou esperar algum sinal acontecer do que vai ser estudado aqui. A gente vai se perder. Nós temos que ter uma relação íntima com Jesus. E a gente tem que entender que o Apocalipse, ele dá todo o destaque, o louvor e a adoração à pessoa de Cristo Jesus. Apocalipse 5, verso 12, é mais um texto aqui, que diz assim: e cantavam em alta voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. É esse que merece, é esse que morreu por nós, o Cordeiro. Interessante, né? Mais uma vez a gente vendo a pessoa de Jesus destacada no Apocalipse, o Cordeiro que merece o louvor. Não mais, volto a dizer, mencionei em outro momento, não mais o cordeirinho sacrificado, mas o Cordeiro vencedor. Apocalipse 7, verso 12, diz assim, dizendo, amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém.
Nas próximas semanas a gente vai falar sobre a besta, o número 666. Vamos mencionar profeticamente algo que surgiu primeiramente no livro de Daniel e reverbera no livro do Apocalipse, Babilônia também. Vamos falar sobre os seguidores dos falsos profetas. Vamos mencionar um pouquinho mais ainda sobre os falsos profetas, a falsa adoração. Mas a essência é sempre essa: Deus, Jesus Cristo, o Cordeiro, é o merecedor do nosso louvor para sempre. E a gente vê vários textos mencionados aqui. Apocalipse 19, verso 1 diz assim: depois disso, ouvi no céu como que um imenso coro que cantava: Aleluia, a nosso Deus, a salvação, a glória e o poder. Essas palavras que a gente leu nesse texto aqui, nós lemos, elas são ditas por todos os habitantes do céu, na presença do próprio Deus. Quando isso vai acontecer? Quando, no resultado final da vitória, os inimigos da igreja, infelizmente, se perderem e haverá o triunfo do Evangelho, do povo de Deus. O que vai acontecer? Esse povo vitorioso, através do sangue do Cordeiro, glorificará o nome de Cristo Jesus. E é por isso que o céu presta louvor. É um cântico de ação de graças, no qual todos os santos se unirão, todas as pessoas que foram salvas pelo sangue de Cristo Jesus vão se unir, com um só propósito: adorar aquele que é o autor e consumador da nossa fé. É muito gostoso a gente ouvir sobre Jesus, né? No livro do Apocalipse. Às vezes a gente se foca em tantas outras coisas, mas a gente se perde um pouco. Isso tem acontecido muito, as pessoas têm focado tanto os detalhes do Apocalipse, mas sem perceber a essência. Hoje, ao você descansar, prepare o seu coração para conhecer tantas outras coisas, mas não se esqueça jamais da essência do Apocalipse, que é Jesus. Porque muitas pessoas jamais terão o privilégio de estudar o Apocalipse. Mas se elas tiverem uma relação com Jesus, elas entenderam a essência do Apocalipse. Se elas entenderam que Jesus, ele orienta a seguir a vontade dele, os caminhos dele, nós entendemos a essência do Apocalipse. Alguém entrou em contato com a gente, comigo especificamente nas redes sociais, e perguntou: pastor, o que é seguir a Jesus? O que é fazer o que Jesus faz? Hoje a pessoa perguntou. Eu acho que na própria pergunta tem quase que a resposta, né? É viver como Jesus viveu, é amar como Jesus amou, e aquele que não ama, não conhece a Deus, é experimentar o amor, mas não é simplesmente algo subjetivo. A Bíblia diz assim que aquele que diz que ama Jesus e não guarda os seus mandamentos é um mentiroso. Então o que é seguir a Jesus? É amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu e também cumprir aquilo que Jesus cumpriu. Seguir o que Jesus ensinou, os mandamentos de Jesus. Quando a gente olha no Apocalipse, ele descreve um povo que Deus espera, um povo sincero, um povo que viva essa experiência com Jesus, um povo que acredite, ou que acredita, não importa, que nós temos que ter uma comunhão real com Jesus a cada dia, que essa é a principal essência da Bíblia e da Palavra de Deus. Amanhã nós vamos fechar o tema, exatamente falando sobre o centro do Apocalipse, que é Jesus. E eu convido você a estar com a gente. Que Deus abençoe muito você, que Ele fale ao seu coração e que a essência do Apocalipse seja presente na sua vida a cada dia. Jesus, o Cordeiro de Deus, que foi morto e é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós vamos orar agora. Te agradeço, Senhor, por mais esse encontro, porque no meio dessa semana nós podemos ouvir a Tua voz, nos reconectarmos contigo, com amigos também, com a Tua palavra. Que ela seja viva no nosso coração
hoje e para todo sempre. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém.